O plano A, Tomás Coelho. O plano B, Brian Rodrigues. E o plano C, Bruma. Todos têm exatamente a mesma coisa em comum: um fracasso da diretoria cruzmaltina. Hoje, pela parte da manhã, um dia importante, um dia decisivo, uma segunda para se bater o martelo. Tivemos a informação que o ponta esquerda português Bruma não virá mais para o Vasco da Gama. O cruzmaltino, que já havia chegado a um acordo com o Braga pela compra dos direitos econômicos do jogador, pagando 35 milhões e 100 mil reais, emperrou no acordo final com o atleta, pois o Benfica, clube do futebol português, entrou na jogada e conseguiu persuadir o jogador. E definitivamente é difícil brigar. A gente está falando de um clube de primeiro escalão do futebol europeu, campeão da Liga de Portugal, que disputa a Champions League. É até compreensível entender a escolha do Bruma, que defende inclusive a seleção de Portugal, em escolher talvez o maior clube do seu país. Mas a gente tem que falar, a gente tem que criticar, porque o Benfica, e eu falo aqui na introdução desse vídeo, a gente vai trazer, é claro, com mais detalhes durante esse Fala Gigante, toda a situação das negociações. Entretanto, o Benfica só avançou no negócio pelo Bruma ontem, domingo, pois foi-se confirmada mais uma lesão do Di Maria, argentino, que é um dos grandes destaques do clube português. E pela ausência do Di Maria, o Benfica se viu com uma grande urgência a necessidade da contratação de um ponta. E aí eu já viro as minhas críticas ao senhor Marcelo Santana, que é o responsável pelas negociações dentro do Vasco. O Benfica, em um dia, de domingo de manhã, domingo à tarde, quando o jogo aconteceu, até segunda de manhã, conseguiu avançar no negócio, conversar com o Bruma e fechar a sua contratação. O Benfica, em um dia, fez algo que o senhor Marcelo Santana não fez em mais de uma semana. A gente vai falar sobre isso aqui, vai explicar a vocês tudo o que aconteceu e vai criticar e muito, a postura dessa atual diretoria. Mas enfim, vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, vascaíno. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia para fechar, saindo pela parte da noite. Eu conto muito com a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal, deixando principalmente o seu like, pois é ele que divulga o nosso conteúdo. Tem muitas pessoas também que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez nesse vídeo. Você se inscreva no canal, não irá se arrepender. Canal muito legal, de muita notícia, de muita informação. Então se inscrevam para ter sempre acesso às informações do nosso cruzmaltino. Show? Vambora então, vascaíno, explicar o que aconteceu, né? Pois o Vasco da Gama, ele definitivamente... Para abrir aqui as informações, eu já começo falando. A gente não tá aqui para mentir. A gente não tá aqui para fazer você de bobo. Porque, com todo respeito, se eu estiver aqui para mentir, seria ridículo, vergonhoso. Eu tô aqui para te informar. E eu não tenho por que ficar mentindo informação. A informação, meu amigo torcedor, era exatamente a que eu te passei. O Vasco havia chegado a um acordo com o Braga, clube do futebol português que detém os direitos econômicos do Bruma, para pagar 35 milhões e 100 mil reais em 6 parcelas de forma fixa. Ou seja, o Vasco pagaria ao Braga 35 milhões e 100 mil reais, 6 milhões de euros. Esse seria o valor fixo, além também de valores variáveis durante o contrato. O Vasco da Gama, durante o contrato, foi-se colocado com o Braga em um acordo que teriam valores ainda variáveis. Ou seja, se o Bruma conquistasse um título vestindo a camisa do Vasco, se o Bruma fosse o artilheiro de uma competição, se o Bruma levasse o Vasco à Libertadores, tudo isso faria com que o valor do negócio aumentasse. Então seriam, né,
35 milhões e 100 mil reais de forma fixa em 6 parcelas e mais variáveis durante o contrato. Esse foi o acordo do Vasco com o Braga, fechado, definido, acordado. E o Vasco também chegou a um acordo com o Bruma para pagar um salário muito bom ao ponta esquerda português e ainda durante o salário pagar luvas diretamente ao jogador e também gatilhos contratuais, bonificações que aumentariam o salário do atleta. Meu amigo, estava tudo acordado, estava tudo fechado, estava tudo acertado. Quando a gente no Acorda Vascão de hoje trouxe a informação a vocês que o Vasco aguardava apenas a documentação do Braga, não era mentira, era verdade. O Vasco aguardava apenas a documentação. Tanto que hoje, quando pela parte da manhã, por volta das 9h30, o jornal Record de Portugal trouxe a informação em uma manchete de um acordo do Benfica com o Braga, ninguém do Vasco da Gama sabia essa informação. Ninguém do Vasco da Gama sabia o que estava acontecendo. Todos dentro do Vasco foram pegos completamente de surpresa, pois estavam esperando a contratação do ponta esquerda português. E aí, meu amigo torcedor, a gente traz a vocês, nesse momento, o que de fato aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: o Vasco ele já negociou com 3 nomes para a sua ponta esquerda nessa janela de transferências. O plano A era o Tomás Coelho, ponta esquerda argentino, que acabou fechando com o Atlético Mineiro após uma temporada mesmo diante de uma queda muito legal, vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Após não fechar com o Coelho, o Vasco traçou um plano B, o uruguaio Brian Rodrigues, um jogador que o Vasco, muito parecido com o Bruma, fez uma oferta boa, o jogador aceitou a oferta, queria vestir a camisa do Vasco, mas o América do México rejeitou a proposta nos minutinhos finais, assim, nos últimos detalhes do acerto, porque entendeu que não poderia liberar o Brian sem ter uma peça de reposição. Então o América travou a venda, né, a negociação pelo Brian Rodrigues. Entretanto, nesse período que o Vasco conversava com o Brian, já vinha sentindo que as coisas poderiam não andar e abriu um negócio com o Braga pelo Bruma. E as coisas caminharam também. A negociação com o Bruma, ela vem acontecendo já há algumas semanas. Não foi algo de semana passada e muito menos de 2 semanas atrás. Há algum tempinho já que o Vasco vinha negociando com esse ponta português, mas a prioridade era o Brian Rodrigues. Quando não deu certo com o Brian, o Vasco correu pelo Bruma e avançou nas negociações. A negociação vinha acontecendo em sigilo, porque definitivamente o Bruma é um achado, um excelente trabalho realizado pelo departamento de scout do Vasco da Gama em achar um jogador de 30 anos de idade, que é o destaque do Campeonato Português, o camisa 21, salvo engano, e que já vestiu a 7 da seleção de Portugal e que tem 21 participações em gols em 31 partidas. O destaque do quarto colocado do Braga. Um baita achado e que o Vasco pagaria um valor menor do que 40 milhões de reais. 35 milhas era que o Vasco iria pagar pelo Bruma. Então, assim, foi um achado bizarro, um trabalho excelente do departamento de scout do Vasco da Gama, que é importante aqui falar, está fazendo um excelente trabalho nessa janela de transferências. Excelente trabalho. Entretanto, qual é a situação? Qual é a informação que a gente tem? E a gente já vai trazer a vocês mais detalhes sobre isso. O departamento de scout hoje, ele trabalha muito colado a Pedrinho e a Felipe. Esse trio, Pedrinho, Felipe, Fábio Carilli e o departamento de scout, eles fazem um trabalho de mapear juntos o mercado, olhar o mercado. E a ponta final desse iceberg é o Marcelo Santana. Pedrinho, Felipe, Carilli, departamento de scout e a base. E o final dessa pirâmide é Marcelo Santana. Lá, o Marcelo Santana, no caso, é o último a receber as coisas, pois ele é o responsável por negociar. Então, o que aconteceu? O departamento de scout achou o Coelho. Quando chegou no Marcelo Santana, emperrou, não conseguiu chegar a um acordo com o Atlético Paranaense. O departamento de scout achou o Brian Rodrigues, negociou, acordou valores, Pedrinho, Felipe. Quando chegou no Marcelo Santana, não fechou negócio. O departamento de scout, Felipe, Pedrinho acharam o Bruma, negociaram, chegaram a um acordo de valores. Quando bateu no Marcelo Santana de novo, não andou. Então, alô também, diretoria do Vasco. Qual é o negócio? A gente definitivamente, com todo o respeito do mundo a Marcelo Santana, a gente terá um diretor executivo, que não consegue concluir negócio? É isso? Não consegue concluir negócio.
Porque ele consegue concluir com o Daniel Fusato, que era o reserva do Eibar. É um bom reforço, mas era reserva, não era importante. Ele consegue concluir negócio com o Maurício Lemos, do Atlético. Estava treinando separado. É um bom negócio, ao meu ver, mas é um negócio fácil de ser feito. Ele consegue concluir negócio com o Lucas Oliveira, que na minha opinião também é um reforço interessante, mas era reserva do Cruzeiro, emprestado para o Japão. Ele consegue concluir negócio com o Lucas Freitas, que pertencia ao Palmeiras, mas não era utilizado, estava completamente fora dos planos do Palmeiras. E ele consegue concluir negócio com o Tietê, que está livre no mercado, estava livre no mercado, jogava no Botafogo, queria permanecer no Rio. Então, assim, ele consegue concluir negócios fáceis. Mas quando chega um pouquinho a um grau de dificuldade maior, dá ruim. A bomba estoura, ele não consegue avançar. Então é um ponto importante a ser falado. O trabalho do senhor Marcelo Santana no Vasco é completamente horroroso. A gente tem, talvez, nesses últimos anos, um dos melhores departamentos de scout que já tivemos. E o Marcelo Santana não consegue contratar. Horrível o trabalho dele. Muito ruim o trabalho dele. E aí, qual é a informação que temos a trazer a vocês? O Vasco já negociava há algumas semanas. Entretanto, quando na última semana o Brian Rodrigues foi se definido que não viria mais, o Vasco correu nas negociações para fechar. O Vasco traçou o caminho Bruma, o plano Bruma, para fechar a contratação do ponta português. As coisas andaram. No início, da última semana, o Vasco chegou aos valores pedidos pelo empresário e seu atleta, ou seja, o Vasco conseguiu chegar a um acordo com o Bruma no início da semana passada, enviou uma proposta na última sexta-feira, tá? Ao Braga, essa proposta de 6 milhões de euros, 35 milhões e 100 mil reais, mais metas, mais bonificações que aumentariam o valor do contrato, atendendo também todas as exigências do Braga, e aí o Vasco aguardava a documentação, pois já havia um acordo. Mas aí, no sábado, quando o Vasco tinha o ok do Braga, estava aguardando a documentação para finalizar o contrato. Eu lá na introdução do vídeo falei que foi ontem o jogo, mas foi anteontem, perdão. Foi no sábado. O Benfica, ele voltou a sondar, tá? Corrigindo, realmente o jogo foi no domingo. Mas no sábado o Benfica voltou a sondar o Bruma. Quando soube dessa possibilidade, porque essa notícia rodou Portugal do possível desfecho do Vasco com o Bruma, é importante falar a vocês, o Vasco estaria tirando o ponta esquerda titular do 4º lugar do campeonato português, gente. Era uma negociação gigantesca do Vasco da Gama. Gigantesca. É como se, assim, a gente pega hoje os 4 clubes que sempre estão ali no G4, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos lá. É como se uma equipe de fora estivesse, uma equipe da Argentina, por exemplo, estivesse pegando o Paulinho do Atlético Mineiro. Esse é o nível, só para vocês entenderem. É o ponta esquerda titular do 4º colocado do Campeonato de Portugal. Um clube grande que é o Braga. Isso rodou Portugal. E quando rodou Portugal essa informação, o Benfica abriu o olho. O Benfica começou a contactar novamente. Isso já era um interesse antigo, tá? Mas o Benfica voltou a contactar o Braga e o Bruma pela sua contratação. A sondagem aconteceu sábado, dia 1º. Entretanto, ontem, no domingo, o Benfica enfrentou a equipe do Estrela Amadora e venceu pelo placar de 3-2. Mas o principal ponta do clube português, do Benfica, o Di Maria, argentino de muita qualidade, inclusive, acabou sofrendo uma nova lesão. O jogador já tinha tido problemas no início de janeiro, não à toa foi por isso que o Benfica chegou a sondar o Bruma em determinado momento da temporada. Ele ficou de fora de 2 partidas, retornou, voltou a jogar. O Benfica então ficou mais tranquilo, tendo o Di Maria dentro do elenco, mas ontem novamente o Di Maria voltou a se lesionar. Então com isso o Benfica correu, abriu negociações com o Bruma e fechou negócio. Hoje é o último dia da janela, o Benfica tem que definitivamente correr. A informação é que o negócio não está assinado, mas está 99% fechado. A expectativa é que nessas próximas horas o Benfica venha concluir a negociação. O Bruma escolheu definitivamente, o Benfica. Essa é uma informação importante também de trazer. O Vasco fez tudo o que podia. Internamente, o entendimento da diretoria do Vasco é que tudo que poderia ter feito financeiramente foi feito. O Vasco colocou uma proposta legal na mesa do Braga. O Vasco colocou uma proposta legal na mesa do Bruma. Mas quando o Benfica chegou no negócio, o Bruma acabou pendendo ao clube português. Com relação ao Bruma, é muito compreensível, cara. A gente tá falando de um jogador que atua na seleção de Portugal, que vai para, na minha opinião, talvez o maior ou o segundo maior clube do futebol português.
É Porto, Benfica e Sporting, mas hoje tá mais pra Porto e Benfica, definitivamente. Então, assim, ele vai continuar no radar da seleção. Benfica hoje é o atual segundo colocado da Liga Portuguesa. Benfica hoje é uma equipe que vai enfrentar o Mônaco nos playoffs da Champions League. Então, assim, dia 12 de fevereiro, o Bruma vai estar vestindo a camisa do Benfica, numa fase de mata-mata da principal competição de clubes do futebol mundial. Então, assim, meu amigo, o Bruma eu entendo. O Bruma aceitou uma proposta que pra ele vai continuar seu país de origem, ele vai jogar num dos maiores clubes do mundo, ele vai estar perto da sua seleção. Tudo pro Bruma foi interessante. Não tenho nada a reclamar da postura do Bruma, mas eu tenho que falar da postura da diretoria do Vasco. Pois tinha um atleta na mão, negocia com o jogador há semanas, poderia ter contratado o Bruma há muito tempo e demorou. E a demora custou caro. Porque se não tivesse demorado, talvez se tivesse fechado o negócio no sábado, o Di Maria, mesmo se lesionando no domingo, o Benfica já não teria mais tempo para conseguir a contratação do Bruma, pois ele já estaria aqui no Rio fechado com o Vasco. Como o Vasco demorou tanto para fechar com o ponta português, a lesão do Di Maria aconteceu, o Benfica entrou no negócio e conseguiu tomar o Bruma do Cruz Maltino. Então, assim, a demora do negócio. Esse é o meu problema. A demora do negócio. Senhor Marcelo Santana, é necessário ter um esclarecimento porque esse rapaz continua no Vasco. Eu não consigo entender. A informação é: Marcelo Santana é a ponta do iceberg, é o que finaliza as negociações. Então, se essa é a informação, isso é um baita de um problema, porque não tá legal, não tá maneiro, ele não tá conseguindo negociar, ele não tá conseguindo nem ao menos liberar os jogadores que estão dentro do Vasco, dar jeito ao Zé Gabriel, dar jeito ao Patrick de Luca, dar jeito ao Riquelme. Nem isso ele tá conseguindo fazer. E muito menos contratar jogadores importantes. Volto a repetir, ele contratou. Negociações fáceis. Quando chega a parte difícil, Marcelo Santana não consegue dar jeito. Então, assim, ao meu ver, é muito preocupante. É muito problemático. O Vasco não tem o Bruma e agora, meu amigo, é voltar ao mercado e encontrar o ponta perfeito. Tenso, complicado, complexo, é o Vasco sem dar um dia de paz para o seu torcedor. A gente, meu amigo, fica por aqui, tá? Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa segunda-feira. A gente já tá aí de volta, Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Fechou? Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem só para fechar o aviso, tá? Vasco da Gama, ele perde o Bruma para o Benfica. O Benfica pagando exatamente os mesmos valores que o Vasco pagaria ao Braga. Só para fechar. Financeiramente o Vasco colocou tudo na mesa. O problema realmente foi a negociação. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaína.